Josué, no 2º capítulo, no 8º versículo, até o versículo de número 21. Está escrito assim na santa palavra do Senhor: Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: A nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sob o muro da cidade. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: Desobrigados seremos desse teu juramento que nos fizeste jurar, se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai e tua mãe e teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciardes essa nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: Segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Vamos orar mais uma vez. Vamos pedir ao Senhor graça e misericórdia sobre a vida de todos nós. Oremos. Estamos diante da sua santa palavra, Senhor Deus bendito, Criador dos céus e da terra. E diante da sua palavra, não existe dom ou talento que seja capaz de produzir vida, mesmo a partir da sua palavra. O homem não é dotado da habilidade necessária para pregar o Evangelho e, por meio deste, gerar vida. Então, Senhor, a única coisa que eu lhe peço é que o Senhor me tome em tuas mãos, como tem feito nos últimos anos. E por graça, por misericórdia, me use, para que o seu nome seja glorificado. E por meio da sua palavra, nós tenhamos vida e vida em abundância. Faça isso em nós e por nós. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. O maior filósofo espanhol se chamava José Ortega y Gasset. E este homem escreveu um livro
intitulado A Rebelião das Massas. E eu gostaria de começar o meu sermão com um pequeno trechinho do livro A Rebelião das Massas. Ortega y Gasset nos diz: observai os que vos rodeiam e vereis como avançam perdidos em sua vida. Vão como sonâmbulos, dentro de sua boa ou má sorte, sem ter a mais leve suspeita do que lhes acontece. Ouvi-lo-eis falar em fórmulas taxativas sobre si mesmos e sobre o seu contorno, o que indicaria que possuem ideias sobre tudo isso. Porém, se analisais superficialmente essas ideias, notareis que não refletem nem um pouco a realidade a que parecem referir-se. E se aprofundais na análise, achareis que nem sequer pretendem ajustar-se a tal realidade. Pelo contrário, o indivíduo trata com elas de interceptar sua própria visão do real, de sua vida mesma, porque a vida é inteiramente um caos, onde a criatura está perdida. O homem o suspeita, mas aterra-o encontrar-se cara a cara com esta terrível realidade. E ao invés de encarar a realidade do caos, o homem procura ocultá-la como um véu fantasmagórico, onde tudo não está claro. Não lhe interessa que suas ideias não sejam verdadeiras. Emprega-as como trincheiras para defender-se de sua vida, como espantalhos para afugentar a realidade. Já o homem de mente lúcida é aquele que se liberta dessas ideias fantasmagóricas e olha de frente à vida e se convence de que tudo nesta vida é problemático e se sente extremamente perdido. E como isso é a pura verdade, a saber, que viver é sentir-se perdido, quem o aceita já começou a encontrar-se, já começou a descobrir sua autêntica realidade, já está caminhando para o firme. Instintivamente, como um náufrago, buscará algo para se agarrar. A esse olhar trágico, absolutamente verdadeiro, é o único meio pelo qual o homem pode salvar-se. Completa o autor: estas são as únicas ideias verdadeiras, as ideias dos náufragos. O resto é retórica, é farsa, o resto é mentira para ocultar a realidade. O que esse autor está dizendo? Que existem dois tipos de pessoas no mundo. Aquelas que estão completamente perdidas, mas não aceitam esta realidade, e já aquelas que entenderam que o mundo é caos, que o mundo não é perfeição, que o mundo é indisposição, e ao enfrentarem a realidade do mundo caído, estes começaram a se salvar. O autor está nos dizendo que as ideias que valem a pena ser ouvidas são as ideias desses que estão morrendo desesperados, segurando-se numa tábua de salvação, ou nas palavras dele, os náufragos. Me parece que José Ortega y Gasset está refletindo uma ideia de um outro teólogo e filósofo, só que agora cristão, chamado de Santo Agostinho ou Agostinho de Hipona. Antes de Deus poder libertar-nos, nós precisamos desenganar a nós mesmos. Antes de sermos libertos, precisamos encarar que estamos perdidos. O tema da minha mensagem nesta noite vai refletir a história de uma mulher que entendeu que estava perdida. De uma mulher que nada mais é do que um testemunho de um náufrago.
O testemunho de alguém que olhou para a vida e entendeu que a vida é um caos e gritou por socorro. E ao gritar por socorro, encontrou a rocha da sua salvação. Ao gritar por socorro, encontrou a tábua que não a deixou afundar-se. Para que nós entendamos o contexto desse texto, é necessário que enxerguemos o que ocorreu no início do capítulo de número 2. No início do capítulo de número 2, Josué, filho de Num, enviou 2 homens secretamente, 2 espias, para observar a terra de Jericó. Josué não estava fazendo nada além do que repetir a sua própria história. Se você se lembra da história de Josué, você pode puxar a memória que ele e Calebe foram espias, enviados por Moisés para reconhecer a terra. Aqui no texto, Josué envia espiões até a terra de Jericó. Jericó era a primeira cidade da além do Jordão. E esses 2 homens entraram na cidade e nos diz o texto que eles chegaram até a casa de uma mulher prostituta cujo nome era Raabe. Entraram em Jericó, invadiram a cidade fortificada e encontraram abrigo numa casa de vida fácil, numa casa de prostituição. É claro que eles não se contaminaram com a prostituição. O texto coloca esse enredo para mostrar exatamente o poder de Deus em transformar vidas. Versículo de número 2 diz que o rei de Jericó ficou sabendo disso. Rapidamente a história correu às vielas da cidade de Jericó. Ouviu-se dizer que espiões de Israel haviam vindo para espiar a terra. Então o rei de Jericó vai até a casa de Raabe, ou melhor, envia mensageiros até a casa de Raabe, e manda esses homens saírem, e manda esses homens serem postos para fora. A ordem do rei é: eu quero que esses homens sejam entregues a mim. Versículo de número 4 diz que a mulher havia tomado e escondido os 2 homens. E disse que é verdade, esses homens vieram a mim, porém eu não sabia quem eram. E assim que eu fechei a porta, eles foram embora. Eu não sei nem por onde eles foram. Sugiro, disse Raabe aos mensageiros do rei, que vocês corram ligeiro, porque é bem provável que vocês o achem pelo caminho. Diz o texto então que os mensageiros do rei foram atrás dos espiões, mas mal sabiam eles que os espiões estavam escondidos ainda na casa de Raabe. Versículo de número 8, então começa essa nossa história, contando esse relato dos espiões e da mulher de vida fácil. Antes que os espias se deitassem, subiu Raabe ao eirado e disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que vocês trazem caiu sobre nós. Todos os moradores da terra estão desmaiados. Vocês nos causaram tanto medo, tanto medo, tanto medo, que todos nós estamos apavorados. E esse medo é legítimo, porque no versículo 10 nos diz que esta mulher ouviu que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Que esta mulher ouviu que o Senhor Deus destruiu os 2 reis dos amorreus. Que esta mulher ouviu os poderosos feitos do Senhor. Ela então, chamando os espias, diz: eu ouvi falar do grande poder de Deus. A mensagem dos feitos do Senhor chegou até os meus ouvidos. E isso foi tamanho, foi tão demasiado, que desmaiou-nos o coração. E ninguém mais há que tenha ânimo para lutar contra vocês.
ouvimos falar do Senhor e o nosso coração desanimou para a peleja. E ela explica isso no final do versículo de número 11. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. A transformação dessa mulher não poderia começar senão pelo poder de Deus. O poder de Deus, os seus feitos, pregado para as nações, anunciado, é a forma inicial pela qual uma vida é transformada. Note que ela ouviu falar dos feitos, ela não precisou ver os feitos. Bastou que anunciassem os feitos do Senhor, para que o coração dessa mulher fosse transformado. Ninguém pode mudar de vida, ninguém pode alcançar a salvação a despeito de ouvir falar do Deus e do seu grande poder. E talvez aqui nós possamos justificar a necessidade da pregação. Por meio da pregação, anunciamos quem Deus é e aquilo que Ele faz. E se aqui no texto em específico, nós temos o início de um relato de transformação advindo do poder de Deus pregado, certamente eu poderia chamar alguns dos irmãos aqui mais antigos e perguntar a eles: como foi que você chegou até aqui? Qual foi a forma pela qual você entrou nesse lugar? E muitos dirão: eu ouvi falar de Deus e do seu poder. Alguém me contou que naquela igreja se pregava sobre o Deus verdadeiro. E então, por sentir a necessidade de conhecer esse Deus, eu cheguei até aqui. Ninguém é transformado, senão pela pregação do Evangelho, anunciando o poder de Deus. Mas a história continua. Versículo de número 12 nos mostra que alguma coisa já havia acontecido no coração dessa mulher. Versículo de número 12 ela diz: agora pois jurai-me, vos peço pelo Senhor. Irmãos, note bem o que ela está dizendo. Ela esconde os espias no eirado, ela diz aos mensageiros do rei que os espias fugiram. Ela vai lá, o chama e diz: nós temos ouvido falar de tudo que Deus tem feito. Agora vos peço, jurem-me pelo Senhor. O coração dessa mulher já foi inundado pela fé. Ela não pode pedir para que os espias jurem em nome do Senhor, se ela não tivesse passado a crer no Senhor. Albert Einstein disse que a maior necessidade do mundo é ouvir a Deus, e ele acertou, porque quando as pessoas ouvem a Deus, por meio do ouvir da palavra do Senhor, é gerado a fé. E essa mulher não só se deparou com o poder de Deus, mas ela se deparou com o poder da fé. A sua vida começa a ser transformada pelo poder de Deus, por meio da pregação, e esse poder vai gerar nela fé. E note como essa fé vai transformar os amores dessa mulher. Olha o que ela continua dizendo no versículo de número 12. Agora, pois, vos peço, jurai-me pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também desta misericórdia, usareis para com a casa de meu pai. E me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem. É extraordinário o que está acontecendo no texto. É extraordinário, é espetacular o que está acontecendo no texto. Essa mulher era uma prostituta até 5 minutos atrás. 5 minutos atrás, no tempo do texto. Essa mulher estava preocupada com perfume, com roupas, com bebida. Essa mulher dedicou a sua vida aos prazeres, e os prazeres foram tantos, que em momento algum é mencionado, por exemplo, a vergonha que a sua prostituição trouxe ao seu pai e mãe. Eu fico pensando como deve ser difícil para um pai e uma mãe
ter um filho, uma filha em específico, que abandonou a vida reta e caiu nos braços da noite. Eu fico pensando como deve ser vergonhoso para um irmão, para uma irmã, andar no meio da cidade e todo mundo dizer coisas do tipo: aí vai o irmão de Raabe, a meretriz que mora beirando o muro. Essa mulher nunca se preocupou com a vergonha que a família haveria de sentir. Mas aqui no texto, depois de ter ouvido do poder de Deus, depois de ter sido impactada pela fé que está produzindo crença no coração dela, esta fé vai organizar os amores da vida dela. E a primeira coisa que ela diz é: usem de misericórdia para a casa do meu pai. Conservem meu pai e minha mãe vivos. Conservem meus irmãos e minhas irmãs vivas. O poder de Deus transforma vidas e essa transformação vem pela pregação. A pregação gera fé no coração e a pessoa passa a crer. E essa crença começa a reordenar a vida. De amores desenfreados agora para amores organizados. A ordem dos amores agora é totalmente refeita. Essa mulher não diz: peço que usem de misericórdia para comigo. Todo o meu depósito de perfumes e de joias devem ser guardados em primeiro lugar. Ela não se importa mais com os vestidos vermelhos. Agora o que importa é sua vida e em mais específico, a vida do seu pai e da sua mãe. A fé faz com que nos amemos de forma ordeira e de forma organizada. Mas algo passa a ocorrer no coração dessa mulher. Não são só os amores que estão sendo organizados. Ela percebe pela primeira vez em toda a sua história o grande poder do pecado. No final do versículo 13, ela diz: jurem que vocês livrarão a minha vida da morte. Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Essa mulher se lambuzou no pecado a vida inteira. Nunca se preocupou com as consequências deste, com os efeitos que o pecado geraria na sua própria vida. Mas aqui ela percebe o caos da própria vida. Aqui ela percebe que ela está perdida e ela clama pela própria vida. O poder de Deus nos faz conhecer quem Ele é. Quando conhecemos o Senhor Deus, a fé é gerada no nosso coração e a vida começa a se estruturar. E então, o pecado se torna real. A dor do pecado se torna latente, presente. O pecado passa a doer. E não foi assim conosco. Essa talvez não é a nossa história. Mudam-se os nomes das personagens, altera-se em parte o enredo, mas a história é sempre a mesma. Ouvi falar de Deus, passei a crer nele, comecei a colocar minha vida em ordem e de repente passei a detestar o pecado. E de repente o pecado começou a me gerar ânsia e náusea. E eu comecei a clamar pela minha própria vida, dizendo: filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela vai pedir isso para os crentes. Note que ela está pedindo isso para os espias. Assim como usei de misericórdia para convosco, usem comigo. E aqui está, talvez, meus irmãos, o grande poder da igreja. O grande poder da igreja é ser a propagadora da misericórdia e do perdão de Deus para o maior número de pessoas. Olha o versículo de número 14. Olha o que os espias dizem. Olha o que esses homens vão falar a essa mulher. A nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. As nossas vidas pela sua, os homens garantiram. Se você não contar, não se opor à nossa missão, nós a trataremos com bondade, nós a trataremos com fidelidade,
Nós lhe daremos misericórdia quando o Senhor nos der essa terra. Nesses 72 anos de história, certamente essa igreja usou de misericórdia para com muitos. Esse é o grande poder que nós temos. O nosso grande poder não está relacionado ao nosso prédio, às nossas vagas de estacionamento, ao caixa. Isso tudo é importante, é bem verdade. Mas o poder da igreja está em perdoar os pecados. O Senhor Jesus disse: aqueles a quem perdoardes o pecado serão-lhe perdoados. A igreja não foi chamada para ser o juiz de Deus. E aqui só uma correção na minha fala: quem perdoa pecados é o Senhor Jesus, é bem verdade. Mas a função da igreja é anunciar que esses pecados estão sendo perdoados. O principal objetivo de pregar o evangelho é que os homens se reconciliem com Deus. E essa reconciliação, ela só pode existir por meio do perdão incondicional dos pecados. Por isso temos em nossas mãos o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação é aquilo que Deus deu para nós, e esse é o nosso poder. Fomos fiéis nos últimos 72 anos, mas se queremos, se o Senhor Jesus não voltar, mais 72 anos, precisamos entender que devemos propagar o perdão, devemos propagar a misericórdia, devemos oferecer o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, para o maior número de pessoas. Os espias aqui não estão olhando para Raabe e dizendo: Raabe, você nunca prestou. Não será agora que irá prestar. Não teremos misericórdia para contigo. Os espias não fazem isso. Os espias simplesmente olham para essa mulher e dizem a ela: se você não se opor à nossa missão, se você não se opor à nossa causa, se você não se opuser à nossa doutrina, você experimentará a misericórdia do Senhor. Então, junta as peças até agora. O poder de Deus pregado gerou fé no coração da mulher. A fé fez com que os amores fossem reordenados. Depois dos amores reordenados, o pecado passou a ser amargo. E assim que o pecado se fez amargo, a mulher se junta à igreja buscando misericórdia e perdão junto a seus irmãos. Mas nem tudo é um mar de rosas. Versículo de número 15 nos mostra que a realidade poderosa continua agindo. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. Desculpe. E disse a esses homens: fujam para o monte, porque se os homens do rei vos encontrarem, vocês estarão perdidos. Escondam-se lá durante 3 dias, e só depois voltem para o vosso caminho. Fujam. A igreja oferece o perdão, a igreja oferece o amor, a igreja oferece a misericórdia do Senhor Jesus Cristo em meio a um mundo de sofrimento e de dor, em meio a um mundo de perseguição, em meio a um mundo em que Jericó, representada aqui como o poder do mundo, se opõe ao Evangelho e aos representantes do Evangelho. O poder de Deus que transforma a vida, gera fé, ordena amor, gera o medo e a angústia da morte, aliancia pessoas à igreja, é manifesto num mundo caído, num mundo caótico, num mundo onde pessoas, ao invés de se dobrarem ao Senhor Jesus, o rejeitam de forma peremptória. Versículo 17, os espias olham para a mulher e diz: somos desobrigados do nosso juramento. Se, vindo a nós a terra, não atares esse cordão de fio escarlata à janela por onde nos fizesse descer. E se não recolherdes em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família do teu pai, nós somos desobrigados de fazer qualquer coisa por você. Qualquer que sair para fora da tua casa,
O seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Se tu denunciardes essa nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. A realidade se impõe, e a realidade se impõe de tal maneira, que não adianta a pessoa simplesmente dizer que é dos nossos, se ela não se comportar e não agir como sendo um dos nossos. Eles olham para essa mulher e dizem a ela: nós vivemos num mundo caótico, num mundo de perseguição, num mundo de sofrimento e num mundo de dor, então trate de fazer o seu papel. Então trate de cumprir a sua parte no trato. Deixa esse fio vermelho preso na janela. Coloca dentro da sua casa teu pai e tua mãe. Coloca dentro da tua casa teus irmãos e toda a tua família. Ninguém vai tocar neles, se eles estiverem dentro da casa. Mas se eles saírem, o problema é deles. Nós não podemos garantir a nossa parte se você não fizer a sua. Raabe entende isso de forma tão clara. E isso mostra que a transformação dela está acontecendo de forma geral, abrangente. Que no versículo de número 21 ela diz: que assim seja. Segundo as vossas palavras, assim seja. Então ela se despediu e eles se foram. E a história vai continuar a partir do versículo de número 22, e aqui fica o seu dever de casa. Depois continue lendo para você entender como é que essa história termina, no capítulo de número 2, 3 e capítulo de número 4. Eu quero caminhar para o fim do meu sermão, dizendo que um sinal precisa ser feito, para que de fato esta mulher se encaixe no testemunho dos náufragos. Hoje nós estamos ouvindo o testemunho de um náufrago, mas será que essa mulher se enquadra entre estes que encontraram-se perdidos? E eu queria que você voltasse um pouquinho no texto e olhasse mais uma vez para o versículo de número 21, na última linha, que diz: e ela atou o cordão de escarlata à janela. Talvez a sua memória e o seu pensamento já esteja correndo ligeiro para um outro episódio em que uma mancha vermelha mostrou que a pessoa tinha sido transformada. Se nós voltarmos alguns séculos antes de Josué, capítulo de número 2, lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 12, nós leremos que Moisés instruiu o povo, debaixo da instrução de Deus, que o povo deveria pegar um pouco de sangue e passar nas ombreiras da porta e na viga superior. Nos diz o texto que naquela noite o anjo da morte passaria sobre o Egito. E o anjo da morte exterminaria da terra do Egito todos os primogênitos, tanto pessoas como animais. Naquele dia, o juízo de Deus recairia sobre todo o Egito. E Deus disse: isto vai acontecer porque eu sou o Senhor. No entanto, a tinta escarlate, o sangue, seria um sinal para indicar as casas onde vocês estariam. E quando eu, o Senhor, vir o sangue, eu passarei por vocês. E não haverá em vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. O poder de Deus, pregado para todos os povos, chegou aos ouvidos de Raabe. Raabe passou a ter fé no Senhor, um Deus que ela desconhecia, mas agora ela crê nesse Deus. A sua crença é tamanha que os seus amores são todos ordenados. Ela passa a temer a própria vida,
tendo nojo do pecado, e se une à igreja. Ao se unir à igreja, nem tudo é um mar de rosas. O mundo continua perseguindo, o mundo continua caótico, o mundo continua obstinado para destruir a igreja do Senhor Jesus. Mas Raabe se compromete. E o sinal do compromisso é um cordão escarlate preso na janela. Ela acredita que a tinta vermelha vai salvar-lhe a vida. Ela acredita que a tinta vermelha vai libertá-la da morte. Ela acredita que o sangue de Jesus, representado na tinta vermelha, purificaria de todo o pecado e daria a ela libertação eterna. Ela faz exatamente como ela jurou. No dia em que as muralhas de Jericó caíram, um fio vermelho reluzia numa janela à beira da muralha. Nesses 72 anos de história, eu tenho absoluta certeza que Deus foi pregado aqui com fidelidade. Eu tenho absoluta certeza disso. Eu não sei se você sabe, eu sou jundiaense de nascimento. Eu sei que Deus foi pregado com fidelidade nesse lugar. Muita gente passou a crer. Muita gente teve a vida ordenada. Muita gente começou a ter medo do pecado e repulsa. Muita gente se uniu à igreja. Eu sei que nesses 72 anos, essa igreja foi um sinal nessa cidade. E eu também sei que essa igreja fez o que fez e chegou até aqui, porque uma fita vermelha estava amarrada nas janelas dessa igreja. Quem passava pela rua sabia que o sangue de Jesus estava manchando essas paredes. Não de verdade, é claro, nenhuma parede foi pintada de vermelha, pelo menos que eu saiba. Mas essa igreja se comprometeu, e se comprometeu de tal forma, que nesses 72 anos, muitos e muitos náufragos saíram por aí, dizendo, eu fui salvo pelo Senhor Jesus, na igreja presbiteriana de Jundiaí. O testemunho que importa, nesses 72 anos, são de náufragos, como eu e você, como Raabe, que percebeu que estava perdida, que percebeu que não tinha saída, que percebeu que não era capaz de mudar a própria história, mas que creu que uma fita vermelha mudaria todo o seu destino. Ela acreditou que a tinta vermelha na sua janela a libertaria de todo pecado. Testemunhos dados a centenas de náufragos poderiam ser colhidos nessa igreja. E eu lendo um pouquinho da história, tantos náufragos testemunharam que foram salvos aqui. Qual é o meu desejo para vocês? Meu desejo é que a fita vermelha continue na janela, pendurada. Que as pessoas olhem e vejam o sangue ainda manchando as vergas dessa porta. E que outros tantos que estavam perdidos, mas foram encontrados, possam testemunhar que nessa igreja, Raabes ainda são salvas. Que nessa igreja, pagãos ainda são transformados. Que nessa igreja, vidas são restauradas para todo sempre. Feliz aniversário, Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Que Deus dê a vocês muitos anos de pregação do Evangelho, de testemunho dos náufragos. Que Deus não deixe por um minuto sequer que a tinta vermelha seja substituída e que na volta do Senhor Jesus o vosso testemunho seja contado junto ao de milhares que foram fiéis até a morte, pregando o Evangelho
escondidos debaixo do sangue purificador e transformador, que é o sangue de Jesus. Que Deus os abençoe, que vos dê mais 70 anos, em nome do Senhor Jesus.